Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção e vamos aprender hoje o conceito de proporção. Portanto, os objetivos da aula de hoje serão compreender proporção como uma igualdade entre duas razões e ainda utilizar na resolução de situações problemas o conceito, a ideia de proporção, tudo bem? Mas você se lembra, você sabe o que é proporção? E você acha que existe alguma relação entre o conceito de razão e proporção? Bom, existe e nós vamos aprender hoje, tá? Então veja, para isso é importante entendermos essa situação, problema, uma situação bem típica do nosso dia a dia, ok? Nos últimos tempos, por conta da pandemia de coronavírus, Covid-19, que o mundo está enfrentando, provavelmente você ouviu falar a respeito da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU que trata de temas relacionados à saúde. Então, olha só que interessante, de acordo com dados, estudos da OMS, é recomendado um médico para um grupo de 1000 habitantes. Nessas condições, quantos médicos deverá ter uma cidade com 50.000 habitantes? Então, ele deu uma razão para você aqui. Lembra o que é uma razão? Uma razão é a relação entre duas grandezas, ou melhor, é o quociente entre duas grandezas. Então, ele te deu uma razão que é 1 para 1000, um médico para cada 1000 habitantes. Mas, e se eu quiser calcular a razão, então, a quantidade de médicos para 50.000 habitantes? Então, veja, aqui nós temos um quadro que relaciona na primeira coluna número de habitantes e na segunda coluna número de médicos. Então, veja que nós temos uma razão, ó, 1000 habitantes, um médico. Então, nós podemos representar esta razão por essa fração aqui, ó, 1 para 1000, ok? Então, veja o que acontece se eu for aumentando o número de habitantes de 1000 em 1000 e veja o que acontece se eu for aumentando o número de médicos de 1 em 1. Quando chegar nos 50.000 habitantes, isso significa que eu vou precisar de 5 médicos. Então, a proporção para 50.000 habitantes será de 50 médicos. Mas veja, se eu simplificar essa razão aqui, se eu pegar essa razão e dividir por 50 e 50, olha o que vai acontecer. Vai ser a mesma razão que nós vimos lá anteriormente no início do exercício, no começo do exercício, tá? Isso significa que as razões são as mesmas, tá? Os valores ali vão mudar de acordo com o aumento de habitantes da cidade, mas a razão será a mesma. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. De acordo com a OMS, a cidade deveria ter 50 médicos, caso essa cidade tenha 50.000 habitantes. Então, observe que essas duas razões, elas são iguais. E quando essas duas razões são iguais, quando eu tenho duas razões iguais, eu digo que isso se chama uma proporção. Então, quando eu falo razão e proporção, é porque um conceito está diretamente relacionado ao outro, ok? Para eu determinar uma proporção, eu preciso de duas razões, certo? Proporção, então, vai ser a igualdade entre essas duas razões, tá? Porque se eu simplificar aquela última razão, que são 50 médicos para 50.000 habitantes, se eu simplificar por 50, eu chego na mesma razão inicial do exercício anterior, ok? Eu posso dizer ainda que as razões, elas são dadas por frações equivalentes. Lembra o que são frações equivalentes? São frações que representam o mesmo valor
a mesma quantidade, né? Porém, ela tem números aqui diferentes. Só que ao serem simplificadas, elas ficam iguais, ok? Então vamos para o praticando 1. Prestem atenção. No praticando 1, certo shopping está com uma promoção. A cada R$10 gastos em alguma loja do shopping, o cliente gasta um cupom para participar do sorteio de um automóvel. Letra A. Construa um quadro e relacione o número de cupons para cada R$10 até alcançar R$50. Ou seja, quando ele gastar R$50 no shopping, quantos cupons ele vai ter alcançado? Né? Sabendo que a cada R$10 ele ganha um cupom para concorrer ao carro. Letra B. Quantos cupons terá direito o cliente que gastar R$20, R$50 e R$90? Então a professora vai dar um tempinho para você fazer o exercício, a letra A e a letra B, e na sequência eu volto para fazer a correção com vocês.
Então vamos lá. Veja, para a gente montar o quadro, eu vou ter que primeiro analisar quais são as grandezas que eu estou relacionando nesse exercício. Então, eu estou relacionando o valor gasto com o número de cupons. Então, a professora colocou aqui, ó, a primeira coluna. Se eu gastar R$10, eu ganho 1 cupom. Se eu gastar 20, 2 cupons. Se eu gastar R$30 no shopping, eu ganho 3 cupons. 40, 4 e R$50, 5 cupons. Então, a pergunta é, construa um quadro, nós construímos, e relacione o número de cupons para cada R$10 até alcançar R$50. Então, quando ele gastar R$50, ele terá acumulado 50 cupons. Tudo bem? Na letra B, então, ele falou assim, ó, quantos cupons receberá o cliente que gastar R$20, R$50 e R$90, tá? Então, para descobrir, por exemplo, os R$90, você poderia ter seguido lá o nosso quadro, né? Passado aqui adiante, ó, 50, 60, 70, 80, até chegar no 90. E aí você descobriria, então, o número de cupons acumulados. Então, R$20 são 2 cupons, 50, 5 cupons e R$90, 9 cupons. Ou você poderia também ter feito assim, R$90, se você sabe que a cada R$10 você ganha 1 cupom, você poderia pegar o 90 e dividir por 10, tá? Você também poderia ter resolvido dessa forma. Bom, continuando então com esse exercício, né, ainda falando dessa mesma proporção, veja, letra C, 10 cupons corresponde a quantos reais de compra? Então agora ele está invertendo. Ele não quer mais que você calcule a quantidade de cupons. Ele está falando assim, ó, para eu conseguir 10 cupons, quanto que eu tenho que gastar no shopping? E letra D, para R$420 em compras, quantos cupons o cliente terá direito? Então a professora vai dar um tempinho para você pensar, para você resolver e na sequência eu volto para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo a letra C do nosso Praticando 1. Veja, 10 cupons corresponde a quantos reais em compra? Pessoal, se eu sei que a cada 10 reais eu ganho um cupom, eu vou pegar os 10 da letra C e multiplicar por 10, não é mesmo? Então, no total, eu vou ter que ganhar 100 reais, eu vou ter que gastar 100 reais para eu poder ganhar os 10 cupons, tudo bem? E na letra D? Na letra D é o contrário. Na letra D, né? Se eu gastei 420 reais no shopping, quantos cupons eu vou ganhar? Então, para eu descobrir a quantidade de cupons, eu vou pegar o valor e dividir por 10, tá? Então, 420 dividido por 10, então significa que eu vou ter 42 cupons de direito, ó. Aqui só faço uma correção aí na casa de vocês, porque aqui não é reais, são cupons, tá? Aqui, ó, ele está perguntando quantos cupons o cliente terá direito. Então, 42 cupons e não reais, tá? Então, para descobrir a quantidade de cupons, eu pego o valor e divido por 10. Para descobrir o valor de gasto, tá? O valor de gasto, eu já tenho a quantidade de cupons e quero saber o valor de gasto, aí eu tenho que multiplicar por 10. Tudo bem? Então, vamos aí, continuando o nosso exercício, ó. É a mesma situação ainda, tá? Ó, a cada 10 reais gastos em uma loja do shopping, o cliente ganha um cupom para participar do sorteio de um automóvel. Então, responda aqui a letra E. Escreva todas as razões que podem ser estabelecidas a partir do quadro elaborado no item A. E na letra F, ele fala assim, ó, comparando as 5 razões obtidas, a que conclusão você pode chegar? Então, volta lá na letra A, dá uma olhadinha no quadro para você poder responder aqui a letra E, ok? E na letra F, depois que você comparar as 5 razões obtidas, responda aqui qual foi a conclusão que você chegou a respeito desse exercício. Então, a professora vai dar um tempinho, resolvam ali as últimas questões e na sequência eu volto para fazer a correção com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo a letra E, olha lá, escreva todas as razões. Qual é a razão? Quantidade de cupons para a quantidade de compra, o valor de compra. Então, um cupom se eu gastar R$10, 2 cupons se eu gastar R$20 em compra, 3 para 30, 4 cupons se eu gastar R$40 e 5 cupons se eu gastar R$50. Então, de acordo com aquele quadro lá da letra A, essas são todas as razões que eu posso estabelecer neste exercício, ok? Continuando ainda, ele fala assim, ó, comparando essas 5 razões obtidas, qual a conclusão que você pode chegar? Veja, se você simplificar todas essas frações, elas vão chegar numa mesma fração. Que fração é essa? 1/10, tá? Então significa que todas essas frações aqui, elas são iguais, elas são equivalentes. E quando a gente trabalha com frações, com razões iguais ou equivalentes, essas razões iguais, elas formam o quê, pessoal? Muito bem, elas formam uma proporção. Então, essas razões iguais formam uma proporção. Essa é a conclusão da letra F, tá? É claro que a simplificação foi feita com valores diferentes, claro, né? Cada fração tem um valor para fazer a simplificação, um valor específico. Mas o resultado em todas essas situações é o mesmo, ok? Bom, então nós vimos que proporção ela vai ser sempre a igualdade de 2 razões. Relembramos aí também o conceito de razão. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!